Olá, me chamo Paloma, sou recepcionista, eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de ter novamente esse grande profissional que domina várias áreas do conhecimento, principalmente a área de neurociência. Cíntia Carvalho, gratidão. Muito bom de revê-lo. Obrigado, viu? Perfeito. E para você que nos acompanha aí em casa, seja muito bem-vindo, que hoje o papo é sobre saúde mental. Hein? Perfeito. Tite, você tem acompanhado aí de perto, né, nas áreas das relações humanas, considerado hoje, talvez, o mal do século, né, é a ansiedade. Né? Você que é estudioso desse assunto, queria que você falasse um pouquinho de quando que isso começou a aumentar assustadoramente e o que se deve fazer para minimizar. Sim. Nós temos, essa informação, ela começou a ter mais ou menos 10 anos que nós começamos a entender um pouco sobre essa referência de ansiedade, depressão e essas nomenclaturas que começaram a aparecer. Eu me lembro muito bem, por volta de 2013 aproximadamente, a Organização Mundial de Saúde soltou uma nota dizendo o seguinte: todo e qualquer profissional de saúde, aqueles que usam branco e aqueles que trabalham pelo bem-estar das pessoas, de algum modo, eles precisam trabalhar para combater a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais que há evidências de que se tornem o mal do século. Bom, a gente já sabe que eles estavam certos. Que capacitar, então, os profissionais de saúde, principalmente, a lidar com o fator ansiedade, é isso, né? Exato. E aí a ansiedade começou a aparecer por conta dessa hiperestimulação que, uma das razões, o aporte da tecnologia e a sobrecarga de informação, ela começou a desencadear cada vez mais sintomas de ansiedade, até que nós tivéssemos a condição de entender e classificar dentro do critério diagnóstico como uma patologia em si, para dizer, ok, temos uma definição clara de ansiedade e que agora só vem aumentando. Sabe, Kendi, eu estava fazendo algumas pesquisas e atualizando algumas informações, até por conta das comemorações do mês de Setembro Amarelo, que fala sobre prevenção também ao suicídio e tudo mais. Hoje nós temos 19 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade no Brasil. Isso é bastante, viu? Dá basicamente 8% da população. 8% da população. E muitas dessas pessoas não diagnosticadas. Porque a ansiedade tem uma característica muito particular, ela se confunde, principalmente para quem vive nos grandes centros, com o dia foi mais agitado, não deu tempo de almoçar, eu tenho inúmeras coisas para fazer, a minha agenda eu não consegui cumprir. Só que no momento em que ela começa a apresentar sintomas físicos e a desorganização no dia a dia, principalmente no universo do sentir, é hora de levantar a mão e pedir ajuda. Ok. Mas assim, no frigir dos ovos, tem um pouquinho de ansiedade bom, não é? Sim. E que faz mover as pessoas, né? Ela não só é positiva, como ela é inclusive funcional. Existe uma classificação, vamos entender como se fosse o primeiro estágio da ansiedade, que a gente chama de ansiedade situacional. Por exemplo, numa situação de emergência ou diante de uma ameaça, o nosso sistema nervoso central libera adrenalina, coloca todo o organismo preparado para reagir de maneira imediata a uma situação de ameaça. Você é reptiliano, né? Exato. E é funcional para a nossa sobrevivência e garantir que nós tenhamos o cuidado necessário em situações diferentes ou inesperadas. Entretanto, hoje com o aporte de tecnologia, de hiperestimulação, do excesso e sobrecarga de informação, o que era um movimento no primeiro estágio saudável, e ele ainda permanece sendo, é importante registrar isso. Mas a evolução dessa sintomatologia tem nos levado a uma condição que nos coloca fora do lugar natural. Então deixa de ser, por exemplo, aquele estímulo que eu sou sentir, é meu aniversário, o que eu vou ganhar de presente e tal, aquelas coisas, mas ele acaba somatizando uma série de coisas que dá um alerta vermelho. Veja, por exemplo, antes nós tínhamos uma condição de ansiedade por uma situação em que eu me via numa situação de ameaça. Nosso mecanismo natural, uma emoção prevista e desejada, inclusive, nesse contexto. Hoje, eu começo a desenvolver sintomas de ansiedade como taquicardia, sudorese, agitação.
quando aquele meu amigo, quando aquela minha amiga não me respondeu no Instagram ou não respondeu a mensagem do WhatsApp. Porque nós somos compostos por expectativas. Então, com o aporte, por exemplo, da tecnologia, vamos pegar um exercício que eu tenho certeza que em casa você vive diariamente. Eu mando para você uma informação por um aplicativo de comunicação, um WhatsApp como nós usamos, por exemplo. Só que eu dependo da sua confirmação para uma determinada ação que envolve a minha agenda. E por alguma razão, você leva 5 horas para me responder. Hoje nós temos um grupo de pessoas que assumem inclusive movimentos repetitivos de abrir o celular, abre o aplicativo, fecha o aplicativo, abre o aplicativo, fecha o aplicativo, como se uma mágica fosse acontecer. E não necessariamente vai, porque eu dependo do seu tempo e não do meu. E eu começo a partir disso a produzir sintomas de ansiedade. Uma agitação desnecessária, taquicardia, sudorese, a inquietação que começa a se desdobrar em outros aspectos da nossa vida. Porque se isso acontece, por exemplo, uma outra situação para a gente complementar essa história, se isso acontece num ambiente de trabalho, e eu tenho inúmeros estímulos dos meus colegas de trabalho, do meu líder, dos meus liderados me cobrando por uma determinada situação, mas eu tenho pendente uma resposta que você não me deu, eu muitas vezes transfiro esse sintoma e começo a descarregar isso no trabalho. Por isso que a ansiedade generalizada, por exemplo, que hoje é definida como uma patologia, ela ganhou tanta força. Nós estamos num movimento contínuo e ininterrupto, principalmente nos grandes centros, em que a gente vai deslocando a nossa ansiedade, todos os sintomas, na tentativa de conseguir uma gratificação. Agora, me permita fazer uma pergunta. O que acontece quando eu me acelero, fico cada vez mais ansioso, não percebo isso? Como é que eu faço para me acalmar sem a consciência de que eu estou ansioso? Principalmente se você estiver dirigindo um trânsito aí que não anda. Muitas vezes eu desconto num trânsito que não anda, assumo um comportamento mais agressivo. Ou é até com a família também, né? Até com a família, ou é aquele momento em que eu vou dizer, eu vou compensar isso com um doce, eu preciso de um doce para me acalmar. Ou uma bebida. Ou uma bebida. Só que a ansiedade traz um outro reflexo, que é um potencial desenvolvimento da dependência química como forma de refúgio para combater um sintoma que uma pessoa não reconhece. Ele pode levar à fuga, então. A dependência vem, ou o mecanismo de compensação, ele pode aparecer como um mecanismo de fuga. Falando em ansiedade, isso foi veiculado na mídia nos últimos tempos e todos nós tivemos acesso. O cantor Wesley Safadão fez um comunicado no término de um show dizendo que ele faria uma pausa por tempo indeterminado na carreira para o tratamento de uma crise de ansiedade. Que coisa. E a impressão que você tem é assim, é uma pessoa de sucesso, que ganha dinheiro, que em todo lugar que vai ter uma legião de fãs. É esquisito assim, para a grande massa da população, pensar por que ele teria ansiedade, né? E é exatamente o que... Mas é alguma coisa mais mal resolvida também, não é? Exatamente. É que quando a gente fala em psicanálise, né, a perspectiva da ansiedade na psicanálise, eu tenho dois universos diferentes. Um chamado inconsciente, em que mora meu desejo, a minha censura, e todas aquelas emoções mais primitivas que eu carrego. E eu tenho a consciência, que acomoda o nosso ego, que é o que faz com que nós tenhamos um comportamento normalizado e socialmente aceito. Perfeito. O cantor bem-sucedido, bonito, com uma família formada, com uma equipe incrível trabalhando, ele mora na consciência. Emocionalmente, isso não necessariamente vai conversar com aquilo que ele tem de maneira prática. Então eu posso ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar, eu estou sentindo alguns sintomas que representam uma ansiedade, ou uma crise, ou eu me sinto mais deprimido, como uma outra possibilidade. Eu costumo dizer na clínica, e em especial nos atendimentos, o nosso inconsciente ele é atemporal e indiferenciado. Ele não está preocupado com quanto você ganhou, com quanto tem na sua conta, ele não está preocupado se você jantou no melhor ou no pior restaurante, se o seu carro é mais novo ou mais velho, ele simplesmente foi feito para sentir.
Então, no momento oportuno, ele vai lá e solta uma pastinha na consciência dizendo: sentir essas emoções que nós temos guardado aqui, que te angustiam, por exemplo. E não é fácil para a pessoa pegar e jogar para a lixeira, né? Não. Muitas vezes, eu diria até que é um pouco mais complexa essa situação, porque quando o inconsciente libera essa informação para a consciência e eu passo a ter os sintomas, eu começo a sofrer por algo que eu não sei necessariamente o que é. Dou um exemplo prático. É muito comum, pessoas que dão entrada hoje em pronto-socorro com suspeita de infarto agudo do miocárdio, quando na verdade é uma crise de pânico. E está tudo bem, numa situação de alguém passou mal, leva para o pronto-socorro, é assim que tem que ser. Esse é o protocolo de atendimento e apoio a alguém que não está bem. Mas o que se percebe muitas vezes dentro do hospital, após avaliação, exames, é que a sensação foi muito mais característica de uma crise de ansiedade, porque os sintomas são relativamente parecidos. Então, eu acho que a grande pergunta, até para você que está em casa e conhece pessoas, ou talvez você já tenha sentido também alguns desses sintomas, qual é o fator do meio que me desconforta a ponto de eu precisar simbolizar em mim esses sintomas de aceleração? Será que meu dia é organizado? Eu tenho dormido bem? Ah, mas poxa, Tiago, tem tantas coisas que acontecem no decorrer do dia, é difícil dar conta de tudo. De fato, é. Mas você também impõe limites? Está conseguindo administrar? Está conseguindo administrar? Se não, pediu ajuda para alguém? Essas são algumas das ações práticas que a gente pode usar como uma forma de prevenir o desenvolvimento dos sintomas da ansiedade. Ainda que pareçam simples, mas são muito importantes, porque no dia a dia eles tiram essa pressão e essa sobrecarga que nós carregamos, aprendemos a carregar com excesso de informação. Tiago, você falou no começo aí dos profissionais de saúde. Você acha que os psicólogos, psicanalistas, também tiveram a sua preparação para cuidar da ansiedade? Para cuidar dos pacientes com ansiedade? Nós recebemos a preparação tecnicamente durante a formação, nós somos preparados para lidar com esses sintomas. Mas teve um evento que mexeu com todos nós, e isso é universal, que foi a pandemia. Sim, verdade. A demanda por atendimento psicológico aumentou expressivamente. E aí nós nos vimos numa situação que era: eu estou inserido num mesmo contexto chamado pandemia, e eu tenho pessoas que me pedem ajuda, mas eu também faço parte do isolamento. Então, como é que eu separo aquilo que é meu daquilo que é do outro, que é uma premissa técnica dentro da clínica psicológica, e como é que eu me resguardo para conseguir administrar a minha ansiedade para cuidar da emoção do outro? Foi um desafio tanto, que sim, não podemos negar em nenhum momento. Inclusive, aquilo que era presencial, que a pessoa não abria a mão, porque não, tem que cumprimentar o profissional, tem que tomar um café com ele, olhar olho no olho, a pandemia mostrou que existe um outro caminho que é virtual. Exato. Isso para nós foi uma grande quebra de paradigma, porque eu me lembro que naquele movimento do isolamento, existia um questionamento dos órgãos que regem a classe psicológica, que dizia: olha, nosso protocolo diz que não é possível atender digitalmente. O protocolo vigente eu preciso do Kendi aqui frente a frente, eu preciso de você aqui comigo, para que a gente faça esse atendimento, para eu avaliar também os olhos, o movimento, a comunicação não verbal e todos os outros critérios que compõem a clínica. No momento do isolamento foi quando a psicologia, a psicanálise disseram: ok, vamos para um atendimento digital. Foi uma experiência novíssima para todos nós. Exatamente. E hoje a coisa funcionou tão bem que o movimento agora é o contrário. A procura você faz o atendimento, mas faz o atendimento digital? Faz na modalidade online? Porque principalmente nos grandes centros isso economiza tempo de deslocamento, isso economiza estrutura, isso viabiliza o atendimento de qualquer lugar em que ele esteja. Como aconteceu também com a teleconsulta de outras especialidades médicas. Que é telemedicina mesmo, né? Que é a telemedicina, que hoje você consegue, por exemplo, resolver uma consulta médica com qualidade num tempo infinitamente menor do que você faria há 3 anos atrás. Não, e a tecnologia está mostrando evolução dia a dia para tudo, né?
Então, daqui 5 anos, teremos um movimento totalmente diferente de hoje, né? Mas talvez para os mesmos problemas. Exato. E como tudo na vida, toda a história tem dois lados. A gente tem todos os benefícios da tecnologia que nos levam, inclusive, para a sua casa, para a sua tela, para o seu celular, a gente consegue chegar até aí. Por outro lado, a gente precisa aprender a usar essa tecnologia. Uma coisa é se beneficiar de um recurso quando ele pode me apoiar. A outra coisa é me confundir com esse recurso e entender que as coisas precisam responder, as coisas e as pessoas precisam responder no mesmo tempo que eu imagino que elas precisam responder. É quando essa resposta não chega no tempo que eu idealizo que o sintoma da ansiedade aparece. É verdade. Olha, você me fez lembrar assim, eu lembro quando eu era garoto, a gente escrevia cartas. A carta demorava uma semana, 10 dias ali, e depois a resposta demorava mais 10 dias. Então você tinha um gap ali. E era tolerável. Você lia aquilo como se tivesse escrito um dia antes e tudo mais, né? Depois com os e-mails, a pessoa começou já a achar que a resposta seria muito mais rápida e tudo mais. Agora, com o WhatsApp, o nível de tolerância das pessoas está caindo cada vez mais. Fala, você já me escreveu? Ah, cadê? Estou lendo aqui, não tem. Não respondeu ainda por quê? Não respondeu ainda por quê, exatamente. Eu já vivi situações em que eu recebo, às vezes, quando eu não consigo responder por conta dos atendimentos, dos compromissos. Poxa, mas você estava fazendo o quê? Mas eu preciso explicar o que é que eu estava fazendo porque eu não respondi. E parece que você só tem aquele cliente. Só tem aquele cliente, ou só tem aquele contato, ou só tem aquela pessoa. Então, essa aceleração tem sido percebida, inclusive na clínica. Ô Tiago, e se você fosse tentar classificar, são pessoas adolescentes, sei lá, até os 30, 40 anos, ou terceira idade, a maior quantidade? A maior quantidade de pessoas ansiosas que nós temos hoje, e esse é um dado que vem de alguns estudos da Organização Mundial de Saúde, ela está numa população mais jovem, que vai de aproximadamente 15 a 29 anos. A geração muito jovem mesmo, né? Muito jovem. E o que nós temos percebido na clínica, por exemplo, é a população jovem tem habitualmente se comportado de maneira muito mais acelerada do que as pessoas mais experientes. Talvez porque nós vivemos um pedaço ainda dessa carta, do e-mail, de uma velocidade na tecnologia que não vinha com tanta eficiência como nós temos hoje. Só que o que vem por aí vai fomentar ainda mais alguns mecanismos psicológicos, porque está chegando aí a inteligência artificial. Exato. Você acha que, de alguma forma, os fake news também têm atrapalhado as pessoas e aumentado a ansiedade delas? Tem sim. Até porque, pela velocidade da entrega, e hoje é muito fácil produzir uma notícia ou uma informação, sim, e ainda que ela não seja real. E o pessoal não está acostumado a checar a fonte. Exato. Então, eu não checo a fonte, eu recebo a informação numa velocidade muito rápida. O cérebro interpreta como verdade? Ele interpreta como verdade, mais do que isso. O nosso inconsciente, para todo estímulo que ele recebe, invariavelmente ele precisa colocar um rótulo de uma emoção. Por trás de cada ação existe sempre uma intenção. E essa intenção é emocional. Ou seja, para todos os estímulos que nós recebemos de algum modo, eu sempre carrego uma emoção a esse evento associado. Por isso que por muitas vezes eu acabo desenvolvendo algumas percepções que não são funcionais e quase que sem perceber, porque o inconsciente também é silencioso, ele vai apresentando pequenos sintomas, apresenta o segundo, apresenta o terceiro, e aí quando eu me vejo, eu tenho um quadro de ansiedade instalado. Ô, Tite, nós estamos aí nos instantes finais, eu queria que você deixasse os seus contatos e também eu queria que você deixasse uma recomendação para as pessoas, os internautas que estão nos assistindo, de como eles se policiarem para que o grau de ansiedade não prejudique a vida deles. Perfeito. Então, para você que está acompanhando a gente aí em casa ou na sua tela, fica ligado nessas dicas que são muito importantes para prevenir a sua ansiedade.
Garanta organização e planejamento no seu dia a dia, por mais simples que pareça. É fundamental para garantir uma rotina organizada. Durma bem, alimente-se bem. Uma parte da resposta química da nossa condição emocional, ela é processada via alimentação. Converse sempre sobre as coisas que você sente e, na dúvida, busque apoio profissional. Vou deixar os meus contatos para quem quiser mandar mensagem também pelo Instagram. Olha, eu tenho uma dúvida sobre ansiedade, queria mais uma dica. Fica à vontade, pode enviar no Instagram, @tiagocarvalho.tc. Tiago sem H, @tiagocarvalho.tc. No YouTube também você encontra tiagocarvalho.br, alguns materiais, algumas dicas, algumas informações bacanas para te ajudar nesse processo de prevenção da ansiedade. Tiago, gratidão. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito bom te rever. Tá? Muito bom, prazer. Muito obrigado, TV Relacionamento. Obrigado mais uma vez pelo carinho a toda a equipe que está produzindo esse material. É sempre uma honra e sempre uma alegria muito grande vir para cá. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Tite Carvalho, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.